Boa noite, meus caríssimos amigos. Estou de novo aqui convosco para tentar acabar o estudo da pintura do século XX e falar daqueles pintores que depois dos que já tínhamos tratado nas lives anteriores. Talvez se consiga hoje encerrar portanto, este estudo dos pintores portugueses do século XX. Depois de Santa Maria, de Santa Rita Pintor, que foi o último pintor de que falámos na última live, iremos falar de Francis Smith, que nasceu em 1881 e faleceu em 1923. Este pintor nasceu na capital e era filho e neto de oficiais da Marinha. Devido às qualidades artísticas que revelou para o desenho e a pintura, partiu para Paris, como todos eles fizeram, como temos estado a observar. Partiu em 1906 para Paris, acompanhado por Amadeu de Sousa Cardoso, de quem também já falámos. Na capital francesa vivia graças a uma desafogada pensão que seu pai lhe enviava no intuito de que apenas se dedicasse à arte. Para além de Amadeu, conviveu com os pintores portugueses Imérico Nunes, Eduardo Viana e tantos outros. Mais tarde, em 1911, casou com a escultora francesa Yvonne Mourier e naturalizou-se francês. Pintou com frequência paisagens e cenas populares portuguesas, como as Escadinhas ou Alfama, que data de 1920. Devido a um patriotismo latente e ao amor à família, em particular a seu pai, que tanto o auxiliara enquanto jovem, e cuja figura humana é fácil vislumbrar em alguns cenários saudosistas das telas em que fixou multidões, por lhe ter ficado eternamente grato. Foi um pintor de cenários ora festivos, ora reveladores de enorme serenidade. Utilizava pequenas pinceladas com as quais tornava animada toda e qualquer matéria que aplicasse nos seus quadros. Pode considerar-se que os seus trabalhos se situam entre o impressionismo e o fauvismo, relativamente à pureza da cor aplicada. E depois de Francis Smith, poderemos falar de Manuel Jardim, que nasceu no mesmo ano... nasceu no mesmo ano de Almada Negreiros, exatamente. Manuel Jardim, portanto, nasceu em 1883 e faleceu em 1923. Este pintor era natural de Montemor Velho, tendo vindo para Lisboa frequentar a Escola de Belas Artes entre 1903 e 1905. Tendo saído do país para cursar pintura em Paris, frequentou a Academia Julian, onde também estudavam Manuel Bentes e Eduardo Viana, como já tínhamos visto nas lives anteriores, e foi discípulo de Lorrain. Para além da aplicação de técnicas formais típicas dos intimistas e impressionistas, dos fauves e dos expressionistas, sofreu ainda as influências da arte de Rodin, Carrière, Manet, Steinlen e Forain, entre outros. Em 1911, expôs em Paris Le Déjeuner, que em 1919 seria mal acolhido pela crítica quando foi exposto em Lisboa na SNBA, a Sociedade Nacional de Belas Artes, onde no mesmo ano conseguiu expor La Femme à la Ventaille. Regressou a Portugal devido à Grande Guerra e instalou-se em Coimbra, afastando-se do futurismo, e aproximou-se da arte de José Pacheco, ansiando pela renovação e modernismo da arte em Portugal. Entretanto, isto passava-se já no ano
a revista Contemporânea, em 1919. Voltou a Paris em 1920, mas devido a ter contraído tuberculose, regressou à pátria em 1921, tendo falecido 2 anos depois. Portanto, foi um pintor que passou por vários tipos de escolas e, portanto, revelou no seu trabalho esse mesmo aprendizado, mas faleceu também devido à tuberculose bastante cedo. A seguir podemos falar de Manuel Bentes, que nasceu em Serpa em 1885 e veio estudar para Lisboa na Escola de Belas Artes e mais tarde, em 1905, acompanhado por 2 colegas, Manuel Jardim e Eduardo Viana, partiu para a Cidade da Luz, como não podia deixar de ser, não é? Porque era lá em Paris que eles aprendiam as técnicas mais atualizadas da pintura, onde se juntou aos colegas portugueses que já aí residiam. Portanto, os portugueses juntavam-se e cada um encetava o seu caminho na arte e, portanto, nas direções ou diretrizes que tomava para as suas telas, para a criação das suas telas. Devido às reformas no ensino promovidas pelo novo regime republicano, que também atingiram as belas artes, incluindo a criação de um Museu de Arte Contemporânea, Manuel Bentes foi selecionado, em 1911, para organizar a exposição de arte livre no Salão Bobone, em Lisboa. As suas paisagens, como a tela designada mesmo Paisagem, datada de 1911, e Naturezas Mortas denotam uma aliança do naturalismo com o impressionismo, sendo notória a influência de Cézanne. Agora podemos falar de uma pintora que é Mili Poçós, que nasceu em Lisboa em 1888. Esta pintora era filha de pais belgas, tendo estudado na Alemanha e na capital francesa, onde se matriculou em 1906 na Académie de la Grande Chaumière. Começou a expor com êxito a partir de 1909 nos salões da Sociedade Nacional de Belas Artes. Viveu em Paris de 1922 a 1937, tendo sido noiva de Eduardo Viana, que é uma coisa interessante e curiosa. Foi convidada a expor na cidade de Lisboa, em conjunto com Eduardo Viana e Almada Negreiros, na exposição dos 5 Independentes. Foi uma exposição muito reputada à época. As suas aguarelas combinam sentido rítmico e transparência. Nelas surgem paisagens, muitas de Sintra, flores, figuras populares, meninas e gatos. Quanto às suas telas, foram classificadas como das mais extraordinárias obras fauve portuguesas, portanto, com aquelas cores fortes empregadas pelos fauve que tínhamos visto que foi portanto, foi a primeira, digamos que, primeiro movimento pictórico que vos falei na live a seguir à apresentação da arte moderna na Europa. E então eu passaria a José de Almada Negreiros, tentando acabar esta live com o trabalho deste grande pintor, que não foi só pintor, foi muito mais coisas, não é? Quer dizer, foi filósofo, foi político, foi um estudioso e intelectual de grande renome. Portanto, José de Almada Negreiros nasceu em 1883 e faleceu em 1970. Frequentou o Colégio de Campolide em Lisboa, de orientação jesuíta, em regime de internato. Posteriormente estudou no Liceu de Coimbra e na Escola Nacional de Lisboa.
Depois irá casar em 1934 com uma pintora, que foi Sara Afonso. A sua primeira exposição individual na modalidade desenho realizou-se em 1913. As exposições individuais que realizou nesse ano ficaram famosas a nível nacional e além fronteiras. No mesmo ano, desenhou a sua autocaricatura e Judite. Em 1915, Orfeu e um Académico. E em 1916, o desenho Semana Santa. A sua obra foi vasta no campo da pintura, a par da sua produção literária. Desde os seus primeiros anos, aliás, ele falava na primeira pessoa e eu vou citar o que ele dizia. Desde os meus primeiros anos foi sempre a pintura o melhor regozijo dos meus olhos e da minha vida. Ao ver um quadro, uma estampa, eu pensava imediatamente, instintivamente, não tanto no que queriam representar, como em quem o teria feito. Isto é, para mim, a pintura era na minha infância e mocidade, primeiro que tudo, o pintor e depois o quadro. Explicando na sua conferência intitulada Malhoa e o Grupo do Leão quais eram as características do classicismo, do barroco e finalmente do modernismo, refere-se ao Grupo do Leão como pintores que, apesar de discípulos dos classicistas, foram exatamente os iniciadores de um movimento barroco, buscando na natureza e na vida novas seivas para a arte tornada formalista. Em 1916, publicou o Manifesto da Exposição Amadeu de Sousa Cardoso. Sobre a exposição deste último na Liga Naval de Lisboa, afirmou a 12 de dezembro de 1916. A exposição de Amadeu de Sousa Cardoso na Liga Naval de Lisboa é o documento conciso da raça portuguesa no século XX. Mais do que isto ainda, Amadeu de Sousa Cardoso pertence à guarda avançada na maior das lutas, que é o pensamento universal. Portanto, isto era o que ele pensava de Amadeu de Sousa Cardoso. Almada Negreiros realizou a primeira conferência futurista no Teatro República, que ficou muito famosa. Nessa conferência, de 14 de abril de 1917, em que apresentou Santa Rita Pintor à plateia, como pintor futurista, fez o seu ultimátum futurista às gerações portuguesas do século XX. E o texto, muito, portanto, longo, é muito incisivo e eu tirei algumas frases apenas para que percebêssemos todos o que é que ele, portanto, as principais linhas de pensamento que ele expressou neste manifesto. E então dizia assim: Vós, ó portugueses da minha geração, nascidos como eu no ventre da sensibilidade europeia do século XX, criai a pátria portuguesa do século XX. É a guerra que acorda todo o espírito de criação e de construção, assassinando todo o sentimentalismo saudosista e regressivo. É a guerra que apaga todos os ideais românticos e outras formas literárias, ensinando que a única alegria é a vida. Portanto, Almada era a favor da guerra para que se alterassem os sistemas antigos que amordaçavam, portanto, a arte, como amordaçavam o pensamento, não é? Na literatura acontecia o mesmo. Aproveitai, sobretudo, este momento único em que a guerra da Europa vos convida a entrardes para a civilização. Em 1918, fez as coreografias e os figurinos para os bailados A Princesa dos Sapatos de Ferro, em que também foi bailarino. Era uma outra, portanto, um outro hobby, para além da função que ele tinha como pintor e literato, ele também foi bailarino. E então fez as coreografias e foi
bailarino nesses próprios bailados designados a Princesa dos Sapatos de Ferro e o Jardim da Pierrette. Foi também ele que fez as coreografias para estes bailados. Em 1919 partiu para Paris, onde pintou o autorretrato cubista, que ficou também muito conhecido. Para que melhor se possa compreender o interesse pela arte que se continuava a fazer sentir no seio da Europa, embora a maior concentração de artistas se verificasse em França, Almada Negreiros dizia em 1919, quando cheguei a Paris, havia 80.000 pintores inscritos, não contando, é claro, com os não inscritos. Isto, portanto, digamos que é uma estatística à época, quando ele chega a Paris e, portanto, cita o que por lá encontrou, não é? Quer dizer, em 1919, quando cheguei a Paris, havia 80.000 pintores inscritos, não contando, é claro, com os não inscritos. Portanto, havia imensos pintores, não é? Nesta época, 80.000 pintores é muita gente que está apostada na arte e que a renova e que, efetivamente, isto foi uma brutalidade de movimentos que só consagraram e contribuíram para o enriquecimento e para a desenvoltura e para o desenvolvimento da arte. Portanto, este pintor, o Almada Negreiros, admirava Marinetti e Picasso e, como futurista de formação, todos os génios inventivos como Edison, ou Pasteur, Marconi, Elrier ou Gomes de Himalaia. Portanto, tudo o que era novo para ele e inventivo era realmente o que lhe interessava, portanto, que fosse desenvolvido. José de Almada Negreiros, poeta futurista, escreveu porque os futuristas também eram os que queriam a guerra. Como já disse em lives anteriores, foram os italianos que mais desejavam que a guerra sucedesse e achavam que era a única maneira de renovar o mundo, era através da guerra. José de Almada Negreiros, poeta futurista, escreveu, entre outras obras em prosa, Nome de Guerra e ficções. Refere-se à arte da pintura e aos pintores nestes termos. O artista não é um enfermo que tenha de sujeitar-se às possibilidades de um ofício suave, como julguem ser a pintura. Pelo contrário, não suponho que haja no mundo ofício que mais necessite de equilíbrio físico e moral do que a pintura. Ser pintor é ser sério, é estar por cima da própria saúde e ser dono absoluto de si mesmo. Depois da sua permanência de ano e meio em Paris, regressou a Lisboa em 1920, tendo nesse mesmo ano organizado uma exposição individual. A sua pintura dos anos 20 situar-se-á entre a arte nova e o abstracionismo. Isto nos anos 20, portanto, ele estava entre a arte nova, Art Nouveau, como é habitual designá-la, e o abstracionismo, assim como entre o futurismo e as reminiscências de uma arte genuinamente portuguesa. Portanto, ele não abandonou as suas raízes portuguesas, mas tinha todas estas influências e as suas tendências eram, portanto, entre a arte nova, o abstracionismo, o futurismo e as raízes portuguesas, as reminiscências de uma arte genuinamente portuguesa. No âmbito do retrato, as suas temáticas sugerem, na maioria das vezes, a afetividade que assaltava as figuras elegantes do meio citadino, em contraste com a expressão das personagens dos ambientes mundanos por onde se movimentava no seu tempo.
Finalmente, não se poderia deixar de fazer referência à arte nova, como outro estilo cuja incidência se fez sentir no início do século XX em Portugal. E por isso, daí o interesse de Almada Negreiros por esta arte. Esta arte seguiu de perto os padrões estéticos dos outros países europeus, aderindo especialmente aos modelos importados de França. Surgiu em 1905 e durou até à década de 1920. Na pintura, notou-se, portanto, durou até à década de 20. Digamos que assim é que está correto. Portanto, surgiu em 1905 e durou até à década de 20. Na pintura, notou-se a sua influência nas telas de Luciano Freire, nos quadros de Malhoa, no autorretrato de Amadeu de Sousa Cardoso, datado de 1913, e em algumas obras de cerâmica e trabalhos gráficos para periódicos de Rafael Bordal Pinheiro. Este Rafael Bordal Pinheiro, vamos ver a seguir, e assim terminaremos a live de hoje, era irmão de Columbano Bordal Pinheiro. No princípio do século XX foi adotada pela burguesia urbana, por modismo, tendo provocado a eclosão do movimento modernista e sido um elo de ligação para a Art Déco. Portanto, a Art Nouveau fez ligação à Art Déco. E nós temos em Portugal muitos edifícios com características da Art Nouveau nos seus portões, nas suas janelas e também em outros objetos que podemos usar ou temos no nosso lar, não é? Candeeiros, jarras, imensa coisa está, portanto, ou foi esculpida e criada debaixo das características ou sob as características desta arte nouveau. A caricatura, segundo essa de Queiroz, é o meio mais poderoso de desacreditar no espírito do povo os maus governos. É o mais rude castigo que se pode infligir à sua injustiça e à sua baixeza. Escreveu isto na colaboração no distrito de Évora, em 1867. Considerou-se do maior interesse aludir a um dos mais invictos meios de expressão pictórica que, conforme escreveu essa de Queiroz, teve sérias repercussões na sociedade portuguesa do primeiro quartel do século XX, influenciando-a no sentido de se defender dos governantes que a dominavam. Cumpria o seu papel de oposição política, detendo enorme liberdade, quer na linguagem verbal, quer na linguagem plástica. Satirizava sarcasticamente as atividades nacionais e estrangeiras e desde os finais do século XIX que se vulgarizou, tendo sido bem acolhida pelo público. O expoente máximo desta nova atividade artística foi, efetivamente, Rafael Bordal Pinheiro. Uma pleia de outros caricaturistas portugueses lhe seguiu, como José Pacheco, Amadeu de Sousa Cardoso, Stuart Carvalhais, Cristiano Cruz, Mário Eloy, Jorge Barradas, Almada Negreiros, Júlio Reis Pereira e Carlos Botelho. Ora, Rafael Bordal Pinheiro nasceu em 1846, era muito mais novo do que Columbano, e morreu em 1905. Portanto, para além de desenhador, foi pintor, realista, naturalista, retratista e caricaturista. Deixou, entre muitos outros, o quadro 20 anos depois, datado de 1903. Em 1870, iniciou uma série de desenhos humorísticos, publicados em vários jornais que editavam artigos e desenhos desse género, como Calcanhar daqueles e outros. Criou a figura mitológica nacional do Zé Povinho. É daí, portanto, a criação do Zé Povinho é do Rafael Bordal Pinheiro, que quer fosse pintado ou mesmo esculpido em cerâmica, apresentando semblante e traje rústico, passou a ser considerado como o símbolo da escravidão,
mas também de resistência de um povo aos governos a quem sempre terá a coragem de fazer um manguito. O Zé Povinho, com 2 sonhos da cidade, ter a coisinha certa, de um emprego público e não ir à repartição, e da aldeia partir para a miragem da árvore das patacas, enquanto a terra da pátria era deixada ao abandono. Todos, desiludidos, recusam-se a empreender, expatriam-se e desertam, diz o comentário. Então de quem? De Fialho de Almeida, certamente. Por hoje é tudo, meus amigos. Boa noite, continuação de boa saúde e até a uma próxima live.